Ok. Pessoal, então, primeiramente, boa noite, certo? Eu sou Éder Paulino, eu sou consultor técnico da Fazenda Emblem Nutrilite do Brasil. É uma empresa localizada em Ubajara, não sei se todos conhecem, empresa produtora de vitamina C natural, extraída da acerola, né? E nós possuímos a certificação orgânica, que é o nosso foco hoje, e certificação de comércio justo também. Gostaria de agradecer aí a presença, a participação aí de todos. Antes de iniciar aqui a apresentação em si, eu gostaria de combinar alguns acordos com todos, certo? E repassar alguns informes também. Um ponto. Éder, você desligou o microfone, Éder. Você desligou o microfone. Perdão, Clauberto, acho que foi sem querer aqui, perdão. Vamos lá novamente. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de fazer alguns acordos com vocês, certo? Só uma pergunta, Clauberto. Na hora que eu estava me apresentando, todos escutaram ou não? Sim, Éder. Sim, né? Ok, obrigado. Então, antes de iniciar a nossa apresentação em si, eu gostaria de fazer um acordo com todos aqui para o bom andamento aí do nosso momento, do nosso evento, da nossa palestra, certo? Quando não estiver falando, eu peço por gentileza que deixe o seu microfone no mudo, né? Isso evita ecos na chamada, assim como vazamento de ruído na casa, um cachorro latindo, uma criança brincando, a televisão ligada, enfim. Eu acho que facilita muito quando a gente deixa o mudo ligado e liga somente na hora que for falar, que for contribuir com alguma coisa. Uma sugestão que eu vou dar para todos também, eu vi que algumas pessoas já estão utilizando, até agradeço. Eu acho que é muito importante a gente utilizar o chat, né? Então, qualquer dúvida que alguém tiver, alguma contribuição em relação ao assunto que o Alexandre vai compartilhar, eu peço que utilize o chat, certo? E para otimizar a palestra e o compartilhamento do conteúdo, as perguntas serão respondidas no final do evento, certo? Então, para a gente conseguir fechar mais ou menos ali no prazo estimado, a gente achou por melhor o Alexandre repassa o material, repassa o conteúdo, e no final do nosso momento, o Alexandre responde essas perguntas, tá bem? E outra coisa que é importante também, que será emitido o certificado para os participantes que se inscreveram, certo? Éder, por que eu não me inscrevi? Você consegue emitir um certificado para mim? Até consigo. Porém, eu vou pedir que vocês coloquem, quem não se inscreveu, certo? Eu peço que coloque o e-mail e coloque o nome completo para que a gente possa também ter esse controle de presença e depois enviar o certificado posteriormente. Dados essas entradas, que podemos falar assim, né? Está em curso no estado do Ceará a comemoração da Semana do Alimento Orgânico, né? A Nutrilite é a primeira vez que ela está fazendo esse tipo de evento comemorativo, apesar de desde 1998 a Nutrilite sempre vem produzindo orgânico desde 1998, porém esse ano é o primeiro ano em comemoração da Semana do Alimento Orgânico, né? E é um motivo de muita felicidade para a gente. O evento ele tem como alvo os agentes dessa cadeia e visa a popularização dos alimentos orgânicos, né? Tornando esses alimentos mais conhecidos para os consumidores. Então, o objetivo é fomentar a agricultura orgânica, tornando essa atividade cada vez maior, né? Por meio de ações que visam esclarecer o que é, como se desenvolve. Estou aguardando o ingresso, tá, que alguém vai me permitir ingressar, ok? Perdão? Eu acredito que deve ter sido com o áudio ligado. Então, o objetivo é fomentar a agricultura orgânica, tornar essa atividade cada vez maior, né? Por meio de ações que visam esclarecer o que é, como se desenvolve, quais são as vantagens de se produzir e se consumir produtos com essa característica. A busca por alimentos mais saudáveis tem impulsionado essa atividade no Brasil e no mundo,
sobretudo nesse atual momento que a gente vive, né? Onde nós vivemos em uma emergência sanitária de caráter global, né? Causada pelo Covid. Então, se você for verificar, a busca por alimentos orgânicos no último ano cresceu 30%, né? E esse, inclusive, vai ser o nosso tema do nosso encontro da quinta-feira. E deve-se ressaltar que, além da questão da ausência de agrotóxicos nos produtos, o conceito legal abrange questões sociais, culturais e ambientais, entre outras, tão importantes quanto que se refere exclusivamente ao alimento pronto para consumo, né? Nessa medida, percebe-se a abrangência desse setor, que deve ser enxergado de forma de forma ampla, né? Tendo suporte das diversas vertentes da seara agrícola, que começa antes mesmo da produção e se estende além das porteiras das unidades produtivas. Nesse cenário, insere-se a Semana do Alimento Orgânico, que oferece extensa programação para os que se interessam pela matéria. Então, de segunda, hoje é nosso primeiro dia, certo? Até quinta-feira, nós traremos uma programação riquíssima, né? E para iniciar com o pé direito, para iniciar com o pé direito, perdão, eu trago nesse momento para compartilhar esse relato sobre essa temática tão importante que é a certificação orgânica, o Alexandre Harcali. O Alexandre é engenheiro agrônomo que, ao longo das últimas 4 décadas, depois de se formar na Universidade de São Paulo e de se especializar em agricultura orgânica e biodinâmica e sustentável no Brasil e Europa, ele dedicou-se a ajudar o seu país a construir e consolidar esse setor no Brasil. Alexandre, ele é cofundador e diretor executivo da Associação Brasileira Biodinâmica por vários mandatos e atualmente é diretor executivo de certificação do IBD. Ele participou de vários capítulos importantes para a consolidação do Conjunto Nacional de Leis Brasileiras para a Agricultura Orgânica e foi corresponsável por ajudar a obter o IBD, um amplo programa de certificação para a agricultura, produção animal, processamento, comércio justo e produção sustentável. Alexandre participou de vários fóruns internacionais, como Demeter Internacional, Comitê de Normas da IFAM e Comitê Brasileiro de Normas. Agora, Alexandre, eu deixo a palavra com você. Fica à vontade, mais uma vez, muito obrigado por estar abrilhantando o nosso evento. Dá licença um pouquinho. Alô? Dá licença um pouquinho, deixa eu perguntar para vocês. Eu escrevi hoje para participar desse congresso e eu queria saber se tem problema no negócio de certificado. Omar, em relação ao certificado, eu não sei se você pegou esse momento que eu falei, a gente vai estar emitindo certificado para aquelas pessoas que se inscreveram, colocaram o nome completo, certo? E enviaram o e-mail também colocar na inscrição o e-mail. Se você tiver feito isso, automaticamente você vai receber o certificado. Caso você não tenha feito isso, eu peço que você coloque no chat, certo? O seu e-mail completo e o seu nome completo também, que aí a gente vai poder enviar o certificado para você, tá bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só perguntar. Eu inscrevi meu pai hoje, ele até falou aqui, e pelo link que mandaram num grupo, eu coloquei o nome dele, o e-mail, então tá tudo certo, era isso. Não precisava mandar um e-mail para vocês. Isso, está certinho. Está escrito, então a gente está com o e-mail, já está com a lista atualizada com o nome do seu pai, certamente. Tá bom? Tudo bem, muito obrigada, viu? Boa noite, meu amigo Éder, o Cícero, cara. Boa noite, Cícero. Tudo bom, cara? Só uma dúvida a respeito do Eliseu, meu irmão, parceiro, Éder, que eu acredito que eles não têm, assim, eles não estão assistindo, porque o Irapuã, com certeza, ele hoje tinha entrega de acerola, né? E o pai de Eliseu, eu acho que ninguém escreveu ele, cara. É para me ter, no caso, que ele não me deu dado nenhum dele, era para me ter escrito ele, né, a respeito dessa certificação aí para ele. Depois ele pode entrar em contato com você, ou como é? Pronto, você pode pedir para ele me procurar amanhã, que aí eu oriento ele a se inscrever nas demais palestras, tá bem? Tá ok.
eu posso escrever ele amanhã, em qualquer caso, no mesmo, como eu quero explicar? No mesmo celular meu ou em qualquer outra. Pode sim, pode sim. Até para a gente não, como é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, eu posso lhe orientar até depois aqui da nossa palestra, tá bem? Tá ok, tá ok. Alexandre, eu acho que a gente pode iniciar. Tá me ouvindo, Éder? Estou lhe ouvindo, Alexandre, perfeitamente. Ok. Acho que a gente pode começar então. Muito boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço enormemente o convite do Éder, da Amway Nutrilite, o apoio do pessoal que colocou à disposição o Teams, né, do evento. E vamos começar daqui a pouco. Eu só queria reforçar o que o Éder falou, do pessoal, por favor, deixar o microfone desligado. Quem tiver com internet fraca, pode desligar a imagem, que facilita também. Então, são dicas aí que a gente já conhece. Estou vendo uma série de imagens aí que pode estar gerando mais carga na internet nessa hora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, fazer o teste de compartilhamento. Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Sim, Alexandre. Já tá compartilhado? Sim, está compartilhado, só não está no modo de apresentação agora. Só que nós estamos vendo as duas telas, a que está apresentando e a próxima. Tá, então só um minutinho que eu vou tirar aqui. Vou ajustar. Vamos começar? Só um momento. Vamos compartilhar de novo aqui. Não está dando certo, né? Só um minutinho. Alexandre, você pode... Não, agora não. Pessoal, eu acho que para ficar melhor até nossa chamada aqui, a gente vai fazer... Vamos incluir mais um ponto aí no nosso acordo. Eu vou pedir para todos, com exceção do Alexandre, para a gente desligar as câmeras, tá bom? Então, acho que a gente pode desligar as câmeras, que aí a qualidade aqui da apresentação ela melhora, tá bom? O sinal melhora, tá bem? Só um minutinho. Tentar compartilhar de novo aqui. Agora? Estão vendo agora? Estamos vendo. Coloque no modo apresentação, Alexandre, para ver se... Vamos lá, vamos tentar agora. Passar para o modo apresentação.
Tá nos dois. Tá nos dois. Se você clicar ali... Tem que fazer isso aí. Quando você clica lá, aí vai aparecer exibir configurações, você clica ali e pede para mudar. Aí aparece a tela de apresentação. Pode pôr para modo apresentação novamente. Como é que é? Você Pode coloca em colocar modo modo apresentação. novamente. Modo apresentação. Agora bagunçou de vez. Como é que tá agora? Agora tá na sua área de trabalho. Saiu da apresentação. Se você colocar lá na... Tente colocar lá novamente na apresentação, Alexandre. Aí aparece bem em cima, exibir a apresentação. Aí lá tem como você projetar somente a tela que você deseja. Pronto. Show de bola agora. Tá ok agora? Tá, show de bola. Pessoal, algumas pessoas entraram posteriormente. Alexandre, só pedir a palavra mais uma vez. Por gentileza, deixar o microfone desligado, certo? No final a gente vai abrir para perguntas e respostas e deixar a câmera também desligada para melhorar o nosso sinal, tá bem? Fica à vontade, Alexandre. Ok, desliguei tudo. Ok, pessoal. Eu também vou desligar... Bom, eu vou deixar minha imagem ligada para vocês irem me acompanhando, mas eu vou começar aqui a apresentação. Como eu disse, nós vamos apresentar o tema Desmistificando a Certificação Orgânica, procedimentos e tipos de certificação. Vou apresentar rapidamente aqui, em 2 minutinhos, o IBD, para quem não conhece. Nós somos uma certificadora nacional, IBD Certificações, mas com atuação em mais de 30 países pelo planeta. Temos várias certificações, a de agricultura sustentável, como vocês estão vendo aqui no centro, as acreditações para Orgânico Brasil, Estados Unidos, Europa, e alguns selos próprios, como, por exemplo, o selo biodinâmico, que tem a marca Demeter como selo, o selo para ingredientes naturais de cosméticos, Fair Trade, não OGM, insumo aprovado para agricultura, ingredientes naturais e veganos, e o vegano também para cosméticos principalmente, mas dá para estender também para alimentos e outros produtos. Trabalhamos desde 1991 com a certificação, principalmente até 2010 com a certificação orgânica, e a partir de 2010 iniciamos também certificação para selos de sustentabilidade. Nós temos como missão só um minuto. Não sei por que não está aparecendo aqui. Bom, a nossa missão não está aparecendo, mas é basicamente a certificação com credibilidade, confiabilidade, transparência, são itens importantes na parte da missão da empresa, né? O objetivo geral dessa apresentação é informar a todo mundo a interpretação das normas e o processo de certificação orgânica de alimentos conforme a Lei Brasileira de Produtos Orgânicos 10.831, de 2003 e anexos, principalmente. Eu também vou estar falando, ao longo da apresentação, de certificação também de orgânicos para o mercado externo, principalmente europeu e americano, tá? Alguns detalhes eu vou estar passando para vocês também com relação a isso. Como vocês sabem,
muitos países pelo planeta já têm as suas próprias normas de certificação. A lei brasileira entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2011. Outros países também têm as suas normas, como eu estou colocando aqui, como, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, a norma 834, a China, o Japão e a Coreia, que são, vamos dizer assim, os principais mercados do planeta. Mas hoje nós já temos mais de 70 países, cada um com a sua norma de certificação orgânica. Então, quando a gente produz para o Brasil, evidentemente, a gente vai produzir para o Brasil conforme a norma brasileira. Se você vai exportar, você tem que ter certeza que você vai estar sendo certificado por uma certificadora que pode te atender nestes outros países com essas outras normas. Então, é importante entender que na certificação orgânica, toda a cadeia de produção ela vai ser inspecionada, auditada e certificada, tá? Nós temos aqui, representando nesse gráfico, os produtores aqui do lado esquerdo embaixo, cada um tem que estar certificado. Pode ser via uma associação, uma cooperativa, uma empresa, tá certo? Pode ser uma só propriedade individual ou um grupo de produtores, ok? Seja através de cooperativa ou empresa. No sistema participativo ou auditoria, eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas, enfim, você entra numa cadeia de fornecimento, numa agroindústria, tá certo? Então, você vai certificar todos os produtores e essa agroindústria, que vai beneficiar o seu produto. Por exemplo, um caso exemplo aqui no nosso dia de hoje, a Nutrilite, ela vai produzir o produto acerola na sua propriedade, mas ela também pode comprar de outros grupos e outros indivíduos e beneficiar esse produto na agroindústria. E, eventualmente, ela ou uma outra indústria vão ter que contratar ou subcontratar uma empresa para fazer algum tipo de acabamento, um ingrediente, alguma coisa assim. Então, ela vai poder também pegar este ingrediente de acabamento ou um segundo ingrediente também certificado e vai desenvolver o produto que vai ser colocado na cadeia de comercialização. Essa cadeia de comercialização pode se alongar ainda por 2 ou 3 ou mais indústrias, depende do que vai se fazer com o produto. Então, todos os participantes devem estar certificados pela mesma norma de certificação. Então, aqui nós estamos tomando como exemplo o exemplo Brasil, mas se você vai exportar para os Estados Unidos, toda essa turma aqui tem que estar certificada de acordo com a norma dos Estados Unidos, ok? E a mesma coisa para a norma europeia, para a norma japonesa. Então, é assim que funciona do ponto de vista da certificação da cadeia de produção, da cadeia de custódia, ok? Então, como eu tinha mencionado, nós temos, além do programa orgânico do Brasil, nós temos como principais programas no exterior o europeu e o americano, e temos dezenas de outros selos de outros países e também alguns selos privados, né? Soil Association do Reino Unido, Naturland da Alemanha, CRAV da Suécia, BioSuíça da Suíça. Então, são selos que vêm agregados também, muitas vezes, no programa de certificação e que são considerados. Então, quando a gente fala de certificação orgânica, pessoal, é muito importante você especificar de qual norma você está falando.
porque, como eu falei anteriormente, se você quer exportar, você precisa estar de acordo com estas certificações, ok? Por quê? Porque quando você vai exportar um produto, é muito importante que o lote do seu produto, aquele lote que você está exportando, também seja identificado pela certificadora. Tanto para o mercado brasileiro, como aqui no Brasil, como para o mercado externo. Então, a certificadora, ela vai acompanhar o teu processo de venda e de exportação detalhadamente, passo a passo, ok? Então, é um trabalho contínuo ao longo do ano, onde vão ser emitidos certificados de transação ou declaração de transação comercial, como a gente fala no Brasil, o termo oficial é esse, onde a própria certificadora para o Brasil emite a declaração de transação comercial, ou ela faz um processo autorizando a própria empresa, na nota fiscal, a considerar a nota fiscal como um certificado de transação. Para o exterior, é sempre a certificadora que faz. Então, esse é um detalhe do ponto de vista de venda. Esse talvez seja o slide, vamos dizer assim, que esse e o próximo, né, são os slides que eu vou me alongar um pouco mais, que talvez condensam o processo aqui da nossa conversa hoje à noite, porque aqui mostra todos vamos dizer assim, os órgãos, os corpos, as partes da norma que compõem o todo da lei brasileira, né? Então, você tem a lei brasileira de 2003, você tem o decreto 6323 de 2007, uma instrução normativa número 19 dos mecanismos de controle de 2009, uma instrução normativa de uso do selo orgânico de 2014, e aí nós temos como componentes importantes hoje a instrução normativa 18 de 2009 e mais uma outra instrução normativa 24 de 2011, que compõe as normas de processamento e armazenamento e transporte. Nós temos a portaria 52, que está aqui em verde, azul, que foi publicada em 15 de março de 2021, agora há pouco, que a rigor já está valendo, tá certo? E a antiga IN 46, que valia até então, mas que tem um período de transição autorizado pelo Ministério, de valer até também 15 de março de 2022, certo? Até o ano que vem. Então, nós estamos agora nesse período de transição, onde você ainda pode usar a IN 46 e aonde, se você quiser, também já pode usar alguns elementos aqui da portaria 52. Nós vamos, talvez, falar mais sobre isso daqui a pouco também. Depois nós temos a Instrução Normativa 17 de 2009, que fala de extrativismo sustentável, tá certo? Você vai produzir babaçu, você vai produzir açaí, você vai produzir castanha do Pará, castanha do Brasil, então você usa as normas nessa IN 17. Você usa a IN 23 de 2011 para a produção de têxteis orgânicos, a IN 28 de 2011 para aquicultura, para organismos de produção aquática, e nós temos aqui a IN 17, a IN 35, a IN 37 de cogumelos e a IN 38 de sementes e mudas, que estão em vermelho, que foram incorporadas todas na portaria 52, ok? Então, a portaria 52 incorporou todos os critérios e elementos de certificação dentro dessas 4 portarias
em vermelho aqui. E nós temos um processo atualmente dentro do MAPA e da Anvisa de elaboração de uma nova, não sei se vai ser IN ou portaria, para cosméticos, né? Então, o Brasil será o primeiro país a ter uma norma de certificação para cosméticos orgânicos, muita expectativa no mercado com relação ao que vai sair dessa norma de cosméticos orgânicos, ok? Então, aqui nós temos esse diagrama que condensa, vamos dizer assim, todas as publicações principais, existem algumas poucas outras, mas todas as publicações principais que regem, que regulam todo o processo de produção orgânica no Brasil. Eu não vou entrar muito em detalhe com relação a essa nova portaria, mas para ajudar todo mundo, existe o Instituto Brasil Orgânico, para quem não conhece, é uma organização não governamental que está trabalhando muito fortemente, vamos dizer assim, no apoio ao processo de agricultura orgânica. Você pode, na primeira página aqui do site, institutobrasilorganico.org, você pode já clicar e baixar aqui, eu tirei um print aqui, eu tirei uma foto da minha página, né, que você pode baixar uma tabela em Excel que te mostra o que mudou da IN 46 para a portaria 52. É um trabalho muito bem feito pelo Instituto Brasil Orgânico, que está servindo de referência para muita gente e ele é fácil de ser obtido, ele está muito, vamos dizer assim, didático. Vale a pena vocês conhecerem o Instituto Brasil Orgânico e vale a pena vocês darem uma olhada nessa planilha que foi feita e conhecer um pouco, navegar um pouco pelo site do Instituto Brasil Orgânico, vale a pena entrar lá e participar, ok? Então, esse é um material bastante completo com relação a isso. Esse também é um diagrama bastante importante, que condensa também as informações principais de como que o sistema de certificação orgânica no Brasil está organizado, tá certo? Então, nós temos aqui o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, que regula, acredita certificadoras, fiscaliza produtores, sanciona, tem poder de sancionar, de fiscalizar, tá certo? Ela faz visitas a certificadoras e faz visitas a organismos participativos e faz visitas também a produtores, a indústrias, para verificar se eles estão em dia. E então nós temos aqui basicamente os 3 grandes sistemas de participação no mercado, tá? Então nós temos aqui no meio o SPG, Sistema Participativo de Garantia, o PAC, né? O PAC aqui embaixo, desculpa, tá o PCA em vez do PAC, mas é Organismo Participativo de Avaliação de Conformidade, ok? É o termo formal, né? É o órgão SPG, o órgão participativo, que são monitorados e aprovados pelo Ministério da Agricultura. E com esse selo, uma cooperativa, um grupo de produtores, uma associação, pode ser certificado e pode, então, participar nas cadeias de fornecimento, cadeias de custódia de produtos orgânicos, fornecendo para a indústria, fornecendo diretamente para o mercado. Nós temos também o sistema por auditoria certificadora OAC, né, o Organismo de Avaliação de Conformidade, onde produtores individuais e grupos também podem ser certificados no sistema de grupo ou produtores individuais. As certificadoras precisam ser acreditadas pelo Inmetro e monitorados e aprovados pelo MAPA,
ou seja, é feito através do sistema de auditoria por certificadoras, e com esse selo, então, você participa das cadeias de fornecimento e pode também, através do sistema de auditoria, pode haver a exportação quando você faz a certificação dos outros sistemas dos outros países. Então, vejam que os selos aqui são iguais, muda somente as palavras embaixo aqui, certificação por auditoria, certificação pelo sistema participativo, o selo é igual, o valor no mercado deste selo é absolutamente igual, não existe diferenciação em reconhecimento. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Só, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone aí, tá? Para quem está entrando agora, não esquece de desligar o microfone. Depois você tem ainda o sistema de venda. Tá mudo, Alexandre. Acho que alguém... Tá mudo, Alexandre. Oi. Fiquei mudo de repente, acho que alguém centralizou e... Mutou todo mundo, mas deixou voltou. todo mundo mudo, eu reativei aqui. Estão me ouvindo, né? Sim, Alexandre. Ok, então, como eu estava dizendo, através da venda direta, através do organismo de controle social, venda direta, registrando a associação ou grupo no mapa, sendo monitorado pelo mapa, você ganha um certificado, pode vender diretamente no mercado, diretamente ao consumidor, nas feiras, não pode participar das cadeias de fornecimento, como esses outros dois sistemas, e também não pode usar o selo orgânico Brasil, tá certo? E também não pode, evidentemente, exportar, mas representa um grande passo no sentido de tornar acessível também, dessa forma, para venda direta, produtos orgânicos, tá ok? Então, esse diagrama aqui, essa ilustração, sintetiza também, de uma forma bem clara, que nós estamos diante de um mercado que tem 3 formas de acesso, e o produtor, então, escolhe com qual forma de acesso ele quer participar do mercado, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de um produto com o selo orgânico Brasil por auditoria, ok? Onde você escolhe uma indústria, uma pequena indústria pode fazer um sistema de certificação por auditoria, e uma ilustração também de um produto certificado pelo sistema participativo. Então, vocês vejam que ele aparece no mercado de forma muito semelhante, e por norma, por lei, não existe uma diferenciação na qualidade orgânica desses produtos, seja no sistema participativo, seja no sistema por auditoria, tá bom? Bom, entrando um pouquinho no detalhe, né, na explicação do sistema, do processo de certificação por auditoria. A certificação por auditoria compreende procedimentos realizados por organismos de certificação credenciados nas unidades de produção e comercialização, a fim de avaliar e garantir sua conformidade em relação às normas para a produção orgânica. Então, esse é o artigo 28 da IN 19, que descreve o que vem a ser o sistema de auditoria. Você também tem, na IN 19, os artigos 68 e 69, que descrevem os procedimentos de avaliação e conformidade por meio de sistema participativo. Então, os SPGs, como são chamados, devem utilizar métodos de geração de credibilidade adequados às realidades sociais, culturais, políticas, territoriais, institucionais e organizacionais e econômicas, caracterizam-se pelo controle social, a participação e a responsabilidade de todos os membros pelo cumprimento dos regulamentos da produção orgânica.
Tá mudo de novo, Alexandre. Voltou agora? Sim. Voltou, né? Estes atores estabelecem e dinamizam ações coletivas de avaliação da conformidade dos fornecedores, a regulamentação da produção orgânica. A participação refere-se à efetiva atuação dos membros nas ações, ao poder compartilhado nas decisões e pela responsabilidade na garantia da qualidade orgânica. Ou seja, é um sistema onde você não tem auditorias, mas você tem o poder compartilhado pelo grupo que está homologado no mapa e que toma as decisões conjuntamente. E depois você tem controle social na venda direta, tá certo? A venda direta deverá ser realizada por agricultores familiares vinculados a organizações de controle social, cadastrados no mapa ou em outro órgão fiscalizador conveniado da esfera federal, estadual ou distrital, tá? No momento da comercialização, o agricultor familiar poderá estar representado por um produtor ou membro da sua família, inserido no processo de produção e que faça parte da sua própria estrutura organizacional, ou seja, comercialização de venda direta, tá certo? Reclamações acerca das irregularidades referentes ao processo de comercialização em venda direta, sem certificação, devem ser encaminhados aos órgãos fiscalizadores. A organização de controle social deverá possuir processo próprio de controle, estar ativa e garantir direito de visita pelos consumidores, assim como livre acesso do órgão fiscalizador. A organização de controle social poderá, quando necessário, consultar a CEPORG da unidade de federação, onde estiver situada, sobre decisões técnicas que lhe estejam imputadas por regulamentos. Então, é uma forma bastante autônoma, autóctone, regional, direcionada à realidade regional e cultural de reconhecimento da certificação orgânica. Bom, dito isso como introdução, eu vou aqui também falar um pouco de alguns elementos, e agora vai se tornar menos escrito e mais através de imagens logo, tá certo? Mas eu ainda vou falar um pouco do que seria o plano de manejo, porque o plano de manejo é um documento muito central e importante que todo mundo, todos os produtores e todos aqueles que estão certificados devem possuir, porque é com base no plano de manejo que vai ser feita a certificação. É um plano de administração de um projeto de produção, extrativismo ou processamento orgânico, aceito pelo produtor ou manipulador e pelo agente certificador, incluindo planos escritos relativos a todos os aspectos de produção agrícola ou manejo descritos na lei e nos regulamentos. Então, é um plano, é um sistema descrito no papel que você coloca tudo o que você faz na sua produção, ok? Então, isso também está definido aqui na IN 38, na IN 19, desculpa, artigo 38, onde o item 3 romano é o principal, né? Ele fornece as informações necessárias ao processo de certificação com precisão e nos prazos estabelecidos pela certificadora, no caso de ser uma certificação por auditoria, ok? Então, ele é um documento importantíssimo que precisa estar atualizado e fazer parte do processo de certificação. E também aqui no artigo 56, as inspeções devem ser previamente preparadas a fim de os inspetores disponham de informações suficientes sobre as mesmas. Como que você prepara a inspeção, por exemplo, no IBD? Você tem que preparar através da entrega e definição desse plano de manejo orgânico. Então, normalmente, no IBD, a gente gosta de partir para a inspeção já com esse plano de manejo já aprovado e tudo definido, ok? Então,
Essa é a importância desse plano de manejo, não esqueçam disso, porque é o primeiro ponto que vocês vão trabalhar na hora de fazer a certificação. Então, eu vou aqui agora mostrar para vocês, através de ilustrações, pontos que eu acho que são importantes. Não vou, lógico, cobrir tudo, é impossível cobrir tudo nesse espaço de tempo, mas eu vou cobrir aqui alguns pontos que eu acho necessários na produção orgânica e vou me ater à IN 46 principalmente, muito embora é bom lembrar que também pode já ser usado a portaria 52 para esse caso, tá certo? Ou seja, a portaria 52 está também em vigor, tá? Então, alguns requisitos. É muito importante você trabalhar nesse momento com um mapa bem detalhado da fazenda ou da unidade de produção. Então, você tem um mapa e você pode também fazer esse mapa à mão, fazer os desenhos, fazer um desenho caprichado. Você pode pegar uma foto de satélite e desenhar em cima dele, mas o mapa, ele é um requisito obrigatório da certificação orgânica, ok? Então, é muito importante que esse mapa ele esteja bem feito e cobrindo todos os itens vamos dizer assim, que estão descritos na norma. Porque se você fizer simplesmente assim, mandar uma foto de satélite com aqui um pin cravado aqui do teu nome, ou um desenho, de certa forma, rudimentar e não completo, ou seja, sem um mapa ou com um mapa ruim, você não está conseguindo cumprir esse requisito e aí a certificação vai ficar prejudicada, tá certo? Então, é muito importante que para a certificação você tenha um mapa, tá certo? Os equipamentos e as máquinas, né? Na certificação brasileira, as máquinas de pulverização, os pulverizadores, eles têm que ser exclusivos para o orgânico, tá certo? Você não pode aplicar um agrotóxico qualquer e depois fazer uma lavagem e usar ele no orgânico. Ele tem que ser exclusivo para o orgânico. Isso é uma particularidade da norma brasileira. E esse quesito é muito, muito importante que seja seguido, ok? Então, faz parte aí do preparo. Quando você tem outros tipos de máquina, colheitadeiras, carretas, semeadeiras, você, então, tem que limpá-las para evitar a contaminação. Então, nesse momento, é muito importante que você tenha um controle do processo de limpeza da tua máquina, que você saiba que limpeza, como limpar e o que é importante limpar, dependendo da máquina, para que não sobrem resíduos, seja de semente convencional, seja de semente transgênica, seja de algum produto químico irregular, alguma coisa assim. Então, a limpeza, na verdade, ela faz parte da segurança do próprio produtor. Okay? As barreiras, né? É muito importante que você trabalhe a questão das barreiras para evitar contaminação por deriva. É recomendável que você tenha barreiras, tá certo? Então, essas barreiras, quanto maiores, quanto mais bem definidas, quanto mais realmente representarem uma barreira de deriva, vai ser uma proteção do próprio produtor para a qualidade orgânica, para que não ocorram problemas de resíduo, para que não ocorram problemas de contaminação no seu cultivo orgânico. Então, uma boa proteção contra a deriva na pulverização que eventuais vizinhos estejam fazendo. Okay? Então,
Não é proibido você ter um vizinho que tenha uma atividade não orgânica, mas se você tem que tomar as medidas, eventualmente até negociar com ele quando e como que ele vai fazer pulverizações, e procurar se proteger, procurar garantir que você não tenha essas contaminações, tá certo? Vamos lembrar também que dentro do sistema orgânico, você tem o que a gente chama de período de conversão, tá certo? O que é um período de conversão? Se você vai sair do sistema não orgânico, ou convencional, que a gente fala, né, para o sistema orgânico, e você produz plantas anuais ou hortaliças, que são plantas de ciclo rápido, você tem uma conversão de 12 meses. O que significa isso? Que você vai produzir orgânico durante 12 meses, e na primeira semeadura, depois de cumprido esses 12 meses, você tem a sua primeira colheita, depois da primeira semeadura, e essa cultura, então, será orgânica. E se você tem um pomar, se você tem café ou plantas perenes, tá certo? Plantas perenes têm um período de conversão de 18 meses. Ou seja, a primeira colheita, depois de transcorridos os 18 meses de conversão orgânica, ou seja, sistema orgânico, você vai ter a certificação. Pessoal, por favor, desligam o seu microfone. Tem gente aí com o microfone ligado. Então, isso é muito importante entender, que esse período de conversão é quando o sistema da sua produção está orgânico de fato. A conversão não é para você ir ajustando, melhorando e adequando os insumos durante a conversão. Não é assim. A conversão é assim, você já começa a conversão totalmente ajustado, para não ter que fazer ajustes durante a conversão. Ou seja, se você usar durante a conversão, durante esses 18 meses ou 12 meses, algum produto proibido que não está na lista, então você vai ter que voltar e iniciar a conversão. Bom, eu também não mencionei em detalhe essas listas, né, que eu acabei de falar uma lista, mas se você for na portaria 52, ou se você for na IN 46, você vai ver que as listas são listas positivas, ou seja, listas do que você pode usar. Se você quer usar algum produto lá, algum insumo, e ela não está nessas listas, você não poderá usá-lo. Então, é uma forma, assim, bem fácil de consultar. Basta você entender o que você quer aplicar, usar. Se não estiver nessa lista mencionada, você não pode usar. Bom, falando em conversão, isso é um ponto importante na diferenciação dos sistemas de produção. Se você quiser exportar para o mercado europeu, as plantas anuais não é 12 meses, é 24 meses. E as plantas perenes não é 36, não é 18, são 36 meses. Então, atenção, pessoal, para o pessoal que quer exportar, planeja direito, porque você vai começar a fazer a conversão, vai ser aprovado mais cedo, anteriormente para a produção brasileira, e só um ano depois, um ano e meio depois, é que você vai poder ser aprovado para a questão de exportação para o mercado comum europeu. E atenção também, porque se você quiser exportar para os Estados Unidos, inclusive as plantas anuais, o período de conversão é de 36 meses. Então, você vai ser aprovado primeiro para a produção Brasil, depois você vai ser aprovado para plantas anuais para a produção europeia, e só depois que você vai ser aprovado para exportação para os Estados Unidos. Então, atenção aqui no período de conversão, ok?
Então, o período de conversão, ele tem uma data que é importante, que é o início da conversão, tá certo? Então, quando que a gente estabelece como data de início de conversão? Normalmente, a gente estabelece como a primeira inspeção. A data da primeira inspeção é a data da conversão. Porém, você tem a possibilidade, se você está migrando para o orgânico de um sistema que não usa nenhum produto proibido há mais de 18 meses, o sistema brasileiro, você tem a possibilidade de considerar este período também, desde que você prove que esse período ocorreu sem o uso de produto proibido, ok? Então, você tem o período de conversão, normalmente, durante a inspeção. Pessoal, não vamos esquecer de desligar o microfone, por favor. Existe também a possibilidade de fazer o que a gente chama de conversão parcial, ok? Quando você tem o que a gente chama de produção paralela. O que é isso? Vocês estão vendo aqui na imagem, você tem um riacho aqui, né? Que separa a produção orgânica da produção não orgânica dentro da propriedade. Então, você pode, ao longo de um período, você pode, ao longo de um tempo determinado por um plano, tá certo? E bem descrito, você pode fazer uma produção orgânica e ter também na propriedade a produção convencional, mesmo que seja da mesma planta. Porém, veja bem, olha só a diferença. Quando você tem produção paralela, ou seja, o mesmo tipo, por exemplo, hortaliças, você tem orgânico tomate, e convencional você tem cenoura, tudo bem, você pode produzir na mesma propriedade. Quando você tem tomate orgânico e uma outra variedade diferenciável visualmente, também funciona. Mas quando você quer produzir o orgânico e o convencional com plantas que não se diferenciam visualmente, aí você não pode, ok? Então, nesse sentido, é importante você prestar atenção e conversar direitinho com a certificação, com a certificadora, no SPG, se você quiser fazer isso aí, como que você vai tomar essas providências de produzir o que pode ser produzido. Não esquecendo que você, no caso de ter uma conversão parcial, você vai ter que separar muito bem quais são os adubos, os insumos que você vai usar para a produção orgânica daqueles não orgânicos. Você tem que separar esses insumos, você tem que deixar claro quais que você está usando para o orgânico e quais que você está usando para o não orgânico, ok? Então, você tem aqui uma permissão até de usar para a mesma cultura, na conversão parcial, para a certificação europeia, no máximo 5 anos, até você atingir a conversão total. Para a norma europeia, em 5 anos, você tem que atingir a conversão total da propriedade e nesse caso, você vai conduzir também, mesmo que você tenha pomares não distinguíveis, que não dê para distinguir do ponto de vista visual. E também é muito importante que você tenha claro como que você vai usar no lado convencional, quais fertilizantes, tá certo? Que você vai usar no lado convencional e quais que você vai usar no lado orgânico, né? Então, você está vendo aqui as pilhas de compostagem do lado orgânico, você está vendo aqui, normalmente são sacarias ou pilhas de material orgânico. No lado orgânico, você não vai usar
o fertilizante, adubo químico, NPK, você só vai poder usar no lado convencional. Então, tudo isso aí, pessoal, tem que estar bem explicado aonde? No plano de manejo, tá certo? Tem que estar explicado na planilha de talhões, na lista de talhões que você tem que estar tudo direitinho, tudo explicado. E para isso, a certificadora te entrega um modelo que você pode usar, mas você também pode usar o seu próprio modelo se você quiser, tá certo? Para descrever isso aí. O plano de manejo é do produtor. O plano de manejo é propriedade, é característica do produtor, tá certo? Então, quando a gente faz a conversão parcial, você também tem que informar a data de colheita, o volume estimado de colheita, os procedimentos de separação, de segregação. Você tem que atualizar o teu PMO, o teu plano de manejo orgânico, constantemente com essa informação, tá legal? Então, esse é um ponto bastante importante, tá? Com as sementes, a gente também tem essa questão, tá certo? O que diz a norma brasileira? Você deve usar sementes orgânicas. Se você não consegue as sementes orgânicas, você pode usá-las preferencialmente sem tratamento, mas isso tem que ser em comum acordo, informado e combinado e aprovado direitinho com a certificadora, com o IBD, e, no caso, tomar cuidado que essas sementes compradas no mercado não sejam OGM, tá certo? Não pode ser OGM. Tem que ter uma garantia, uma declaração, um certificado que essas sementes não são OGM, tá certo? Então, é muito importante você tomar cuidado nesse sentido, ok? E para sementes para o mercado comum europeu ou para os Estados Unidos, você somente pode usar sementes, no caso de não ter orgânicas, somente as sem tratamento. Você não pode usar sementes com tratamento em hipótese nenhuma. Você não pode lavar essas sementes tratadas, tá certo? Você só pode usar ou sementes orgânicas ou sementes sem tratamento e, evidentemente, também não OGM, tá certo? Então, isso é uma questão muito importante, muito, vamos dizer assim, rigorosamente fiscalizada, tá certo? Os fertilizantes para a norma brasileira estão na Instrução Normativa 46 ou no anexo pertinente na Portaria 52, são os fertilizantes e condicionadores de solo permitidos, tá certo? E os limites máximos de contaminantes. Então, quando são adubos orgânicos, resíduos orgânicos, você tem que fazer, recomenda-se fazer a análise de limites máximos de contaminantes. Então, é muito importante que você verifique qual o adubo que você vai usar a partir do momento que você consulta ou a Instrução 46 ou a Portaria 52, tá certo? É muito importante que essa consulta seja feita e para onde que você coloca essa informação? Você coloca essa informação sempre no plano de manejo do adubo, do fertilizante que você vai usar. E é muito importante atentar também às restrições, né? Porque alguns insumos vão vir especificados as suas restrições, por exemplo, a questão dos limites máximos de contaminantes, resíduos de matadouro, tufas, extratos de algas marinhas sem tratamento químico, tem uma série de insumos que são desenvolvidos com tecnologia e você tem que ver se essa tecnologia ela é aceita na produção orgânica.
Com relação a esses limites máximos, né, de contaminantes também, é importante que você verifique, porque a norma ela pede que esses produtos, composto orgânico, adubo, resíduo de produção de biodiesel, reservatório de resíduos, todos esses materiais que vêm dessa forma de produção, sejam analisados para metais pesados, coliformes e eumintos, tá certo? Então, esse é um ponto também importante, que os fertilizantes sejam controlados. Se você vai exportar, aí você pode consultar a norma europeia, que no caso do IBD corresponde à diretriz IBD, que é por determinação dos acreditadores, ela é equivalente. Então, na diretriz IBD, na 27ª edição, você tem lá o apêndice 1, os adubos e fertilizantes permitidos. E para os fertilizantes que vão ser usados para a produção para os Estados Unidos, você também tem a norma americana, que está nesse link aqui na internet. Você pode acessar a prática de fertilidade de solo e manejo de nutrientes, e você tem nesse link aqui, no segundo link, depois vocês vão receber isso, as substâncias sintéticas permitidas para uso na produção de agricultura orgânica, as substâncias orgânicas naturais, todos lá é dividido por parágrafo. Então, vocês acessando esse link, vocês vão ter toda a informação dos produtos permitidos para uso na agricultura orgânica como fertilizantes, tá certo? Para controle de pragas, doenças e ervas daninhas também, você tem ou na instrução normativa 46 ou na portaria 52 os anexos pertinentes, tá? Então, você tem produtos de controle de pragas e doenças permitidos. Aqui eu vou falar um pouquinho da portaria 52, que ela traz novidades que já estão valendo. Traz pela primeira vez o ácido pirulenhoso como produto aprovado para a agricultura orgânica, isso depois de muitos anos de debate e discussões e tal, finalmente saiu na portaria 52 a questão de ser permitido o ácido pirulenhoso. E também você tem pela primeira vez o ácido pelargônico, que é um ácido que pode ser usado como herbicida. Então, pela primeira vez sai um produto que tem uma função estritamente conhecida como herbicida. Então, na minha visão, essa norma, portaria 52, ela abre agora um leque muito grande de possibilidade de pesquisa e adaptação da utilização de ácido pelargônico como herbicida. Eventualmente, esse produto por si só não é muito eficiente, vai ter que ter pesquisa para ver com que outras substâncias naturais você possa aliar. Eu tenho certeza que não só a agricultura, a grande agricultura industrializada, mas também a média e a pequena agricultura vão ter interesse no uso de herbicidas viáveis, acessíveis, para facilitar a questão do controle de ervas invasoras, né, ervas daninhas invasoras, porque nós sabemos que mais e mais a questão da mão de obra fica complicada na propriedade. Então, aqueles sistemas onde é interessante usar um herbicida, por que não fazê-lo? Então, pela primeira vez, e para mim esse é um grande marca um início de uma nova era para a agricultura orgânica, onde se afirma categoricamente numa norma que você tem produtos que podem ser usados como ervas daninhas. Isso para mim é muito importante, porque ajuda na tecnificação, ajuda na modernização e põe
também nesse aspecto de controle de ervas daninhas. Só quem trabalha com agricultura sabe o quanto que esse item é importante, né? Que começa, então, a possibilidade de se fazer um trabalho nessa linha, tá ok? Então, nesse sentido, você também tem vamos dizer assim, os itens restritivos de cada produto que você vai usar, tá certo? Você tem as restrições, por exemplo, para cobre, para controle biológico. Então, você tem, tanto na 46 como na 52, as atualizações de restrições relativos a produtos para controles de pragas e doenças e ervas daninhas. E você também tem na norma relativa à norma IBD, no item 7, controle de pragas e doenças, e no apêndice 2, os métodos e agentes permitidos, ou seja, na norma IBD, nas diretrizes IBD, você também tem aquilo que é permitido pela norma europeia, e também dentro desse link, dentro do sistema americano, você também tem os padrões, práticas de manejo de pragas, de controle de pragas e doenças e as substâncias permitidas no sistema de produção norte-americano. Então, é muito importante que, ao planejar a sua atividade agrícola, na hora de você preencher o plano de manejo orgânico, você esteja alinhado com todos esses itens. Inclusive, agora, para finalizar, estou quase finalizando aqui, nós temos alguns itens que também são importantes de se levar em consideração. Por exemplo, rotação de cultura, que faz parte de boas práticas de produção, tá certo? Rotação de cultura é algo que a gente sempre deve observar na produção tanto de plantas anuais como de plantas perenes, na cobertura permanente do solo. Você quer manter o solo permanentemente coberto, faz parte também das boas práticas de produção orgânica, você ter o solo coberto, seja com leguminosas, seja com gramíneas, preferencialmente plantas positivas, de efeito positivo, leguminosas, que fixam nitrogênio, que cobrem o solo. Então, essas são práticas, boas práticas de produção, que são recomendados. E também, por exemplo, no gerenciamento da água, você tem no teu plano de manejo, você tem a necessidade de informar como que você está fazendo o teu controle de qualidade da água, como que você vai garantir que a tua água esteja sempre com boa qualidade, tá certo? Evitando penetração de resíduos de fermentação, de pátios de compostagem, de produção animal, evitando que esses resíduos entrem nos aquíferos e que provoquem uma poluição ambiental, uma falta total de oxigênio na água, levando à mortandade e à modificação do ambiente vivo dos corpos aquáticos. Então, é muito importante que você tenha realmente os resíduos de compostagem bem direcionados, tá certo? E que a sua irrigação e os insumos usados na irrigação e na fertilização em geral também não afetem aqui os corpos d'água. Você vê, por exemplo, aqui uma foto de talvez uma distribuição aqui de algum adubo mineral, alguma coisa assim, feito perto de um corpo d'água, muito perto de um corpo d'água, onde você não está respeitando, vamos dizer assim, os limites à APP, alguma coisa assim. Então, é muito importante que você tenha isso em mente
porque isso também faz parte das boas práticas de produção, e isso também é objeto de auditoria. Então, eu gostaria de finalizar, né, mostrando que daqui para frente, nessa apresentação, que vocês vão ter acesso, eu inseri toda a questão do processado orgânico, do produto processado, também com retratos, imagens, formulações, toda a parte de rotulagem dos produtos processados, que não era, na verdade, o objetivo maior dessa apresentação, tá certo? Mas talvez esse slide eu possa mostrar para vocês, lembrando que você tem duas categorias de certificação do produto que vai para o varejo, que vai ser vendido, tá certo? Você tem o produto orgânico, que tem que ter 95% a 100% de concentração em peso, volume de produto orgânico, ou o produto rotulado como produto com ingrediente orgânico, produto feito com ingrediente orgânico, que vai ter de 70% a 95%, 94% e 99%, pelo menos, de produto orgânico, tá certo? Para receber o selo. E assim por diante. Então, você também não pode usar o mesmo produto na embalagem orgânica, convencional e orgânica. Então, eu vou finalizar por aqui e me coloco à disposição para qualquer pergunta, tá certo? E agradeço de novo o convite e estou à disposição para qualquer pergunta. Legal. Alexandre, primeiramente gostaria de agradecer aí essa aula de conhecimento, de informações, né? Realmente com essa nova instrução, tem algumas novidades, né? Inclusive algumas das perguntas elas são direcionadas para isso. Pessoal, eu selecionei as perguntas aqui, eu vou passando de uma em uma aqui. Algumas perguntas elas são repetidas, como por exemplo, se será disponibilizada a apresentação. O Alexandre já falou que vai ser disponibilizada, certo? Então, como eu tenho o e-mail de vocês cadastrado, eu vou enviar para o e-mail de vocês a apresentação. O Paulo Henrique, Alexandre, ele perguntou se só pode exportar se tiver o selo do Inmetro. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá, então, o Paulo Henrique, o selo do Inmetro, o selo que na verdade é do MAPA, né, o Brasil Orgânico, ele é usado só no Brasil. Para você exportar, você tem que ter o selo do teu país de destino, para onde você vai exportar. E aí você contata a certificadora para que você possa fazer a certificação de acordo com as normas do país para onde você vai enviar o produto. O selo do Inmetro MAPA, na verdade, não é do Inmetro, o selo do MAPA, né, o selo do Brasil Orgânico, o MAPA é só, o Inmetro é só o acreditador, no caso, ele é usado no Brasil. Obrigado. O Fábio, ele perguntou se é possível montar o evento, o Gerson perguntou também se a frequência automática, sim, já foi até inclusive respondido. Automaticamente, quando vocês entram vão entrar na reunião, né, é gerada uma lista de presença com hora que entrou e hora que saiu, e através dela que a gente vai emitir o certificado, tá bom? O Junqueira fez a seguinte pergunta, Alexandre: na produção de micro-organismos on-farm e bioreatores, é permitida a alimentação de bactérias com sais inorgânicos? Qual a regra para isso, já que as bactérias são organismos mais primordiais e utilizam elementos livres? Olha, essa questão do on-farm, né, da geração de micro-organismos, você tem que seguir a norma de produção do organismo que você vai usar. E a produção dos micro-organismos que você vai reproduzir na sua propriedade, eles demandam nutrientes, eles demandam produtos nutricionais que fazem parte
da tecnologia normal de produção daquele micro-organismo. Então, você vai ter que aprovar com a certificadora os nutrientes que você vai usar para a produção desses micro-organismos. Então, você tem que... A produção on-farm, ela é totalmente transparente, e você vai, então, abrir o método de produção desses micro-organismos que você vai reproduzir na propriedade. E você vai, então, usar as substâncias, os produtos que são proibidos para a produção on-farm. Ótimo. O Diego fez a seguinte pergunta. Sobre o mourão tratado, eu posso utilizar na minha propriedade certificada segundo as normas orgânicas e biodinâmica? E fez uma segunda pergunta. Na certificação Demeter para a produção biodinâmica, quais são as principais diferenças no processo de certificação? O que a propriedade precisa ter? Então, meu caro, a gente não tinha como tema falar sobre a certificação Demeter ou biodinâmica, mas eu respondo com prazer, e depois, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente para seguir essa conversa, tá certo? Então, a agricultura biodinâmica, que tem o selo Demeter, ele se originou através da produção biodinâmica, que foi iniciada por uma pessoa chamada Rudolf Steiner, e existe um conjunto de normas que você tem que seguir para poder alcançar a certificação biodinâmica, onde você tem que fazer a aplicação de uma série de preparados biodinâmicos e estruturar a tua propriedade de uma tal maneira que você considere essa propriedade, o orgânico também tem isso, né? Que considere essa propriedade como um organismo. Então, é muito importante que você entenda que a parte da aplicação dos preparados biodinâmicos, são preparados homeopáticos, é uma componente importante, e na estruturação do organismo agrícola também é uma componente importante. Eu acho que com isso eu respondo um pouco a sua pergunta, aí os detalhes a gente pode ver numa outra oportunidade. Com relação aos mourões, palanques e tudo, aqueles mourões que entram em contato com o material de produção, com a produção em si, eles precisam ser tratados de acordo com as normas. Aqueles mourões, aqueles materiais de construção, vamos dizer assim, de infraestrutura e tal, já é outra questão, tá certo? Então, é bom você fazer essa diferenciação aí. Dando seguimento, Alexandre, a Ana Paula, ela perguntou se existe flores comestíveis certificadas. Existem alguns produtores que têm na sua propriedade flores, sim. Agora eu não sei responder se existem, eu acho que existem muito poucos produtores que produzem flores comestíveis certificadas e anunciam como tal, mas todo produtor de hortaliça produz e vende, e sempre tem algumas flores capuchinho, sempre tem algumas flores aí que são vendidas também com certificado orgânico, com certeza, isso pode ser feito. A Eliane Cecília, ela perguntou se para as normas NOP e CE, se é permitido esses compostos como herbicida. Eu acredito que ela deve estar se referindo, não sei se é ao pirolenhoso. Não, ela está se referindo a qualquer produto herbicida, e provavelmente eu falei do ácido pelargônico, então ela deve estar se referindo a isso. Essa é uma pergunta boa, porque na Europa não se permite o uso de herbicida no sistema orgânico como tal, como herbicida. Nos Estados Unidos, sim, mas na Europa, não. Então, se você vai produzir para exportação, é muito importante que você acerte, alinhe isso com o IBD, com a certificadora, sobre o uso de algum herbicida, porque isso depois tem que ser comunicado, e usar o herbicida como tal, neste momento, não é possível. Então, vai ter que ter um ajuste aí na produção para poder exportar. Legal. O Rafael, da Natural Verduras, perguntou se o uso de fosfitos é permitido. Uso do quê?
fosfitos. Acho. Fosfitos, pelo que eu me lembro, não é permitido, tá? Depende da finalidade que você está querendo isso, mas pelo que eu me lembro, não é permitido. Mas isso agora, de cabeça, assim, posso estar enganado. A Eliane... pronto. O Júlio perguntou, fez o seguinte comentário. O comércio de produtos orgânicos in natura cresceu muito nos últimos anos e hoje é denominado pelos distribuidores e grandes deliveries, sendo de grande maioria deles em São Paulo certificado pelo IBD. É notório que esses distribuidores e deliveries impõem um padrão visual nos produtos iguais ou até mais criterioso que produtos convencionais e, com isso, transferindo ao produtor as perdas e prejuízo. Além disso, os preços pagos ao produtor e ao preço vendido ao consumidor, na grande maioria, desde atravessadores, certificadores, é absolutamente discrepante. Pergunta: essa prática não irá nos igualar ao mercado agrícola convencional? São 5 perguntas, Alexandre. Você prefere que eu fale de uma em uma e você vai respondendo ou a gente vai pausadamente? Deixa eu comentar isso aí primeiro, depois você vai seguindo aí na sequência. Eu acho que essa questão é uma questão que a gente não consegue responder nesse momento, tá? Eu vejo o orgânico como um início de produção no Brasil. Apesar de nós termos já o orgânico desde 2011, e nós estarmos em 2021, ou seja, 10 anos, na verdade é um setor de produção muito novo, que ainda vai precisar ser muito estruturado do ponto de vista da comercialização. O que rege a comercialização, basicamente, é a lei de procura e oferta. Então, enquanto nós tivermos uma oferta menor do que a produção desejada, né, do que a demanda, enquanto a demanda for muito maior do que a oferta, do que a produção, nós sempre vamos ter preços discrepantes. Eu posso dizer para vocês, com a experiência que eu tenho de outros mercados, outros países, que já conseguiram percentuais de produção maior do que nós temos no Brasil, que os preços começam a ficar mais próximos do orgânico do convencional. Existem certas regiões, por exemplo, no sul da Alemanha, você não encontra mais laticínio, você não encontra mais comida papinha de nenê, você não encontra mais leite que não seja orgânico. E aí os preços se igualam bastante ao convencional. É muito importante que a gente fique alerta no comércio para as promoções, para as feiras, porque aqueles lugares em que você consegue negociar, que são as feiras, você sempre vai conseguir preços melhores. Então, eu acho que, na medida em que nós conseguirmos aumentar a oferta, o preço vai tender a se ajustar. Ele fez a segunda pergunta, Alexandre, perguntando se essa prática não induzirá o mercado a fraudes, colocando produtos convencionais de boa aparência no lugar de orgânicos. Ele falou que ele relatou que ele mesmo já presenciou isso. Então, quando tem essa situação, tem que ter pessoas denunciando. Quer dizer, pela norma brasileira, o comércio em si, o varejo, não precisa ser certificado. Você tem que certificar o produto até o ponto em que ele vai pronto, empacotado, embalado para o varejo. Algumas lojas já começam a expor o produto orgânico em volume sem estar empacotado, onde você pode selecionar e fazer na própria gôndola a tua seleção e levar o produto orgânico para casa. Mas isso tudo tem que ser controlado. Então, é muito importante que onde haja essa situação de irregularidade, que isso seja denunciado, que isso seja trabalhado. E eu acho que faz parte, inclusive, que a gente sensibilize as autoridades no sentido de buscar estruturar da melhor forma possível a fiscalização no varejo. Ótimo. Dando sequência aqui, a outra pergunta dele era se você concorda que isso poderia ser um tiro no pé no mercado de alimentos orgânicos. Já completando aqui a quarta e a quinta, qual a responsabilidade das certificadoras e quais ações estão tomando para cobrir essa prática exploratória? E, por fim, as certificadoras se adequaram na mesma proporção do crescimento desse mercado,
no que se refere à fiscalização, garantindo assim a integridade orgânica dos alimentos. Há evidência dessa adequação? É muito importante entender que a certificadora ela vai até onde a norma permitir, até onde a lei permitir. Então, está muito claro e definido na norma que o comércio não tem certificação. O restaurante não tem certificação. O que tem certificação é o preparo do produto para envio ao comércio. Então, enquanto essa realidade acontecer, nós vamos estar sujeitos a essa situação, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que precisa ter, precisa se discutir como atuar no varejo com certificação ou com fiscalização, não sei, aí depende do que as autoridades vão determinar, mas é importante que se entenda que o poder da certificadora ela vai até um certo ponto, e nós não podemos, como certificadoras, obrigar ninguém a fazer além daquilo que a lei permite. Ok. A Joel Marcolino perguntou se PANC, acho que é assim que se escreve, se ler PANC, já possui algum tipo de certificado. Terá no futuro? Olha, o PANC, o produto alimentício, planta alimentícia não convencional, né? Ou seja, aquelas beldroega, aquelas ervas que a gente come, assim, o mato, né, que a gente come, as PANCs, elas são plantas, elas podem ser cultivadas ou colhidas, ou pode ser feito tanto um extrativismo como um cultivo. Então, a norma atual, ela já cobre a possibilidade, nós temos vários exemplos de PANCs embalados e certificados como orgânicos, sem problema nenhum. Legal. O Nildo Silva, ele perguntou sobre a inclusão dos bioinsumos na agricultura orgânica. Quais são os cuidados que devem ser tomados? O bioinsumo, ele está na norma, na IN 46 ou na portaria 52, existem uma série de bioinsumos listados lá, composto, esterco, resíduos de produção, micro-organismos que você vai reproduzir na propriedade, micro-organismos que você vai comprar prontos para aplicar. Os bioinsumos estão regulados na agricultura orgânica. Tá certo? Você pode usar desde que esteja na lista positiva da norma, você pode usar. Bioinsumo na agricultura orgânica é algo que existe há muito tempo. O bioinsumo na agricultura orgânica foi sempre defendido, foi sempre divulgado, e eu acho que a grande revolução que acontece atualmente na agricultura nacional com relação aos bioinsumos se devem, em parte, do sucesso da agricultura orgânica. Então, o que está acontecendo? Atualmente está sendo elaborado um projeto de lei que vai tentar regulamentar os bioinsumos não só para a agricultura orgânica, mas para a agricultura de uma maneira geral. Mas, dentro da agricultura orgânica, já está regulamentado e já é possível trabalhar com bioinsumos. Legal. A Sheise Naka, ela fez uma pergunta que eu vou me colocar à disposição até para responder, né? Ela perguntou se o IBD tem curso para a formação de auditor de certificação orgânica. Tem, que inclusive eu já fiz e super recomendo, né? Inclusive, sempre tem programação, sempre está sendo divulgado no próprio site do IBD, né? Então, frequentemente, principalmente ainda mais que a instrução normativa ela teve uma alteração, né? Então, é mais que aconselhado que a gente passe por uma reciclagem. O Matheus, ele fez uma pergunta sobre qual a importância da rotação de cultura na produção de alimentos orgânicos. Então, Matheus, na agricultura orgânica, um dos princípios principais de uma boa agricultura, não só orgânica, se chama rotação de culturas, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando você planta sempre a mesma planta, depois uma vez, depois na outra vez, e não intercala no tempo outras plantas, você vicia o solo. Você reproduz excessivamente as pragas e doenças, tanto no solo como na parte aérea. Toda a natureza se direciona
somente para aquela planta. Então, você enfraquece o equilíbrio ecológico, e isso é muito danoso, né? Então, na agricultura saudável, seja ela convencional ou orgânica, a rotação de cultura faz parte das boas práticas, faz parte de uma agricultura saudável. Pra você ter uma ideia extrema, eu conheço muito bem porque eu trabalhei lá na Holanda. A Holanda tem um problema sério com nematóide em batata. Então, a agricultura convencional regulamentou, existe uma norma na Holanda que se você faz batata convencional, é proibido você voltar com a batata na mesma área até 5 anos depois de plantada aquela batata. Porque senão você vai ter problema na sua produção. Então, essa norma defende o produtor. O que ele vai fazer nesse intervalo de 5 anos entre um plantio de batata e outro? Ele vai plantar outras coisas. Então, a rotação de cultura, ela faz o quê? Que a força das pragas aéreas e do solo vão diminuindo na medida que você deixa de usar aquela mesma planta todo ano. E você aí faz uma rotação. Em cima da mesma área, você vai plantando plantas diferentes, e aí você vai mantendo o seu sistema mais saudável naturalmente. Legal. Alexandre, nós temos aqui mais algumas perguntas para responder. Temos aqui que eu anotei, temos mais 6 e mais algumas perguntas que elas estão aqui no chat. Como você prefere, nós temos ainda algo em torno de 200 pessoas ainda na live. Você quer selecionar algumas para responder? Responde mais uma quantidade, o resto a gente poderia responder por e-mail para essas pessoas, ou a gente vai seguindo? O que você prefere? Vamos levar até as 9, tem mais uns 7, 8 minutos aí. Ótimo. E eu deixei meu e-mail aí no chat, para quem quiser me mandar um e-mail depois, eu respondo com prazer as perguntas, tá? Perfeito. Então vamos lá para a próxima. O Thiago Pontes perguntou: quem penaliza e qual a pena para quem vende produtos convencionais dizendo ser orgânico sem certificação? Então, aí você tem 2 níveis, né, de penalização. No âmbito da certificação, se tiver acontecendo isso numa produção, numa fazenda, numa indústria que você certifica, que está certificado, a penalização pode ser uma suspensão ou até um cancelamento imediato do certificado, tá? E aí você tem multas contratuais com a certificadora. Agora, você também tem a denúncia que é feita no MAPA, e o MAPA vai, então, atuar fiscalizando e vai entrar com sanções, com laudo de infração e com penalizações que podem ir até R$1 milhão. E pode também haver uma responsabilidade criminal no caso. Então, é muito importante que o produtor entenda que existe uma norma que ele tem que seguir, e que se ele não seguir, ele poderá ter sancionamento tanto pela certificadora como pelo Ministério da Agricultura. Legal. Eu acabei pulando uma aqui do Fabiano Roberto. Ele fez a pergunta sobre quais são os principais produtos que são certificados no país. Roberto, eu vou dizer para você que, em termos de agricultura, os principais produtos são, evidentemente, hortaliças, tá certo? Depois você tem as culturas mais populares, como, por exemplo, café, mate, caju, cacau. Você tem uma série de produções consideradas já mais commodity, já mais extensivas, como milho, soja, açúcar. Tem uma série, eu diria assim, que hoje em dia no Brasil você tem praticamente todas as culturas já estão em um momento ou no outro certificados, tá? E você pode acessar todos esses produtos que são certificados no site do Ministério, no Cadastro Nacional. Você tem lá elencado já uma grande quantidade de produtos por produtor que são produzidos. Legal. A Fernanda Sormani, ela fez uma pergunta sobre a biodiversidade, né, que ela é incrementada na legislação, é colocada na legislação com o objetivo dos sistemas orgânicos de produção. As certificadoras fazem mensurações
quantitativas de biodiversidade para monitorar as unidades de produção? Está perguntando se se é mensurado quantitativamente a biodiversidade para monitorar essas unidades de produção. A mensuração quantitativa da biodiversidade, ela é feita muito mais em pesquisa. O que a certificadora faz é ter elementos de diagnóstico a campo e documental de que a estratégia de manter uma biodiversidade está sendo seguida. Por exemplo, com respeito à lei florestal brasileira, tá certo? Ao Código Ambiental Brasileiro. Então, se você tem reserva legal, se você tem APP áreas de preservação permanente bem instalados, você tem os elementos que te fornecem a biodiversidade, tá certo? E você também tem nas boas práticas da agricultura, por exemplo, com a própria rotação de cultura, que foi muito falado aqui, os elementos que te trazem a biodiversidade. A gente sabe, através da pesquisa, né, que cada planta que você traz a mais para dentro do seu sistema, você traz pelo menos 5 insetos de superfície que vêm junto com essa planta, que são atraídas e que proliferam com essa planta. Então, você imagina que se você tem na sua fazenda pelo menos 10 ou 15 plantas agrícolas diferentes, você tem isso aí multiplicado por pelo menos 5 em termos de biodiversidade, em termos de insetos somente, sem falar de todos os outros micro-organismos. Então, você aliando uma boa rotação de cultura, renques, cercas vivas e a lei florestal, você, num país como o nosso, que é tropical, de crescimento exuberante, você tem todos as boas prerrogativas de manter uma boa biodiversidade na tua propriedade. Legal. O Fabiano Roberto, ele perguntou quais são as principais práticas adotadas para que a produção orgânica prospere. Olha, a produção orgânica, para ela prosperar, ela precisa ter todos aqueles elementos que eu mencionei na minha palestra conduzidos de forma ideal, tá certo? Começando pelo planejamento, dando continuidade pelos insumos que você vai usar, pelo tipo de semente que você vai selecionar, pelo tipo de rotação de cultura que você vai ter, evidentemente, com a ajuda de São Pedro, você chega lá. Então, você tem que tentar juntar todos esses elementos que eu destaquei na apresentação como os elementos que vão depois dar a qualidade orgânica do teu produto. Não é à toa que estes elementos justamente são os elementos que eu destaquei que estão na norma. Legal. Alexandre, vamos finalizar com mais 2 perguntas aqui e a gente encerra. Okay. O Roberto Honorato, ele perguntou sobre se houve alguma mudança nas normas para certificação da Comunidade Europeia, pois alguns produtores relataram uma maior dificuldade para a expedição para a Europa, né? E também estão encontrando uma dificuldade na validação de manejo para uma nova área, né? No caso, a pessoa quer certificar uma nova área e para validar aquele manejo anterior estão encontrando uma certa dificuldade. Essa foi uma nova prerrogativa, vamos dizer assim, que a gente teve que adotar, porque você pode validar o histórico, tá certo? Para a Comunidade Europeia, também como a gente faz para as outras normas, só que os europeus, eles se tornaram muito rigorosos, eles querem que você comprove não só que a propriedade tem sido acompanhada por algum consultor, por algum especialista, mas que esse consultor ou que esse especialista pertença a um programa oficial de acompanhamento de propriedade. Então, aí que está a dificuldade, porque se você não consegue provar que quem assina aquele documento de validação de histórico, que dá aquela garantia, não fizer parte de um programa, por exemplo, municipal de acompanhamento, de um programa estadual de acompanhamento, de um programa federal de acompanhamento qualquer, a gente não consegue preencher esse requisito e fazer esse requisito valer a contento para a certificação de agricultura orgânica para a Comunidade Europeia. Então, realmente, a comprovação do histórico para a agricultura na Comunidade Europeia está mais difícil. Ok. Mas não é impossível.
Perfeito. Para a gente finalizar, o Adriano Custódio, da Comissão da Produção Orgânica do Estado do Ceará e também do Ministério da Agricultura, ele perguntou como se dá a certificação no escopo PIA, né, que é Processamento de Insumos Agropecuários, já que não existe uma normativa relacionada a esse tipo de escopo. Aí, no caso, a gente tem que lembrar que a produção na propriedade ela é permitida desde que você aprove a formulação e o método de processamento, de produção desse insumo. Existem já uma série de insumos que são aprovados dentro da lei brasileira de aprovação de insumos para a agricultura orgânica. Você pode, inclusive, certificar esses insumos junto à sua certificadora. O IBD tem um programa de certificação de produção de insumos, então nós podemos certificar produção de pátios de compostagem, produção de produtos envasados que vão ser usados de uma ou outra forma na agricultura orgânica, e vem aí a lei de produção on-farm, e vem também a normativa de bioinsumos que está sendo elaborada, e tudo isso vai ficando cada vez mais claro. Mas, da maneira como está, a produção de insumos na agricultura orgânica, ela é perfeitamente viável e ela é perfeitamente capaz de ser acompanhada e testada, verificada, homologada, aprovada dentro da agricultura orgânica. Hoje, a lei, como ela se apresenta, ela é perfeitamente viável para qualquer insumo, para a produção de qualquer insumo, desde que, obviamente, esse insumo siga os critérios da norma. Perfeito. Pessoal, então, conforme a gente combinou, conforme nós combinamos, tem mais uma série de perguntas aqui muito importantes. É um tema muito relevante, né? Muito relevante mesmo, por isso que a gente trouxe uma pessoa que realmente é referência, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essas perguntas eu estou anotando todas elas, né, certo? Vou repassar elas para o Alexandre e repasso para vocês por e-mail, tá bom? Eu tenho o e-mail de vocês cadastrado, então vai ser meio que uma pergunta e resposta, então vou estar enviando para o e-mail de todos. Agradeço demais aí pela participação e a contribuição de todos para esse momento riquíssimo. A gente tirou algumas lições aí, alguns aprendizados da live de hoje, para a gente melhorar ainda mais a nossa palestra de amanhã, de quarta-feira e de quinta-feira. Por falar nas nossas próximas palestras, gostaria de convidar a todos vocês para assistirem nossas outras 3 palestras, que elas estão realmente imperdíveis, né? Amanhã, o Juan Oliveira, da empresa IN Soluções, ele vai estar tratando do tema sobre controle biológico de pragas e doenças, um tema muito relevante. Quem é produtor ou quem tem interesse de produzir orgânico, de entrar nesse ramo, precisa realmente conhecer as principais práticas, os principais produtos que estão sendo aplicados. A palestra começa às 19h30. Peço até uma colaboração de todos para que vocês compartilhem o link correto. No meio do caminho, a gente teve que se adaptar, igual esse mundo meio maluco que está hoje, a gente precisa estar constantemente em adaptação. A gente fez uma programação esperando um tanto, quando chegou veio 3, 4, 5 tanto, né? Tanto é que até onde eu vi, teve momentos que a gente estava com mais de 250 pessoas aí simultaneamente acessando o nosso momento, né? O nosso evento. Na quarta-feira, o nosso gerente de OPEX, o Joaquim Duran, ele vai estar tratando do assunto de manejo do solo e adubação orgânica. Outro tema muito importante, onde vai ser destacado as principais práticas, os principais desafios para melhorar a produtividade do orgânico. E na quinta-feira, para finalizar aí com chave de ouro, o Cobb Cruz, da Organis, né? Ele vai tratar do tema de comercialização, né, orgânico, como participar desse mercado que cresceu 30% em 2020, né? Então, é um mercado promissor, é um mercado que é realidade já hoje e vem crescendo a cada dia mais, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer do fundo do coração pela participação de todos, né? Espero contar demais com a presença de todos. Fiquem à vontade para divulgar,
para chamar pessoas. Esse momento é feito, não é para mim, que sou da Nutrilite, não é apenas para os produtores de acerola, não, é feito para todo mundo, que é um tema relevante, e eu tenho certeza que quanto mais pessoas estiver engajadas nessa causa do bem, melhor vai ser para todos, para o Brasil, para o mundo, e sem dúvida nenhuma para todo mundo. Então, desde já, meu obrigado mais uma vez, fique todos com Deus, uma boa noite, e até amanhã, se Deus quiser. Um abração. Só mais umas últimas palavras, Éder. Eu queria agradecer de novo o convite e foi muito bacana. Eu acho que a participação é bem bacana de todo mundo e foi um enorme prazer. Conta comigo para outras e com o IBD também. E deixei aí algumas vezes o meu e-mail aí no chat para todo mundo ver. Então, um forte abraço para você e para todo mundo. Ótimo, Alexandre. Obrigadão. Parabéns, viu? Abraço. De bom. Obrigado.